Essa cidade foi desenhada como uma visão do futuro do Brasil. E o cimento que a manteria de pé era uma fé. Não em Deus, mas nas ideias igualmente abstratas de progresso e democracia. Eu quero ser pastor de uma geração que vai mudar a história. Nos últimos 40 anos, evangélicos cresceram de 5% para mais de 30% da população brasileira. Uma rápida mudança religiosa, moldada para se tornar uma força política sem precedentes. No meu voto, o que vai influenciar mesmo é a minha religião. Somos maioria absoluta! Nossa entrevistada de hoje é uma cineasta brasileira que tem um estilo inconfundível e um texto que se aprimora a cada filme. Falamos de Petra Costa, uma produtora, roteirista, diretora, que em 2020 teve seu documentário indicado ao Oscar, o Democracia em Vertigem, que trata do processo político e a crise no Brasil a partir do impeachment de Dilma Rousseff, a prisão de Lula e a radicalização. Petra cursou 2 anos de artes cênicas na USP, fez antropologia no Barnard College, instituição de artes da Columbia University, em Nova York, e mestrado em comunidade e desenvolvimento na London School of Economics, em Londres. Seu primeiro trabalho numa produção audiovisual foi um curta-metragem que contava a história de amor e envelhecimento de seus avós, chamado Olhos de Ressaca. No segundo filme, e primeiro longa, Petra toca num assunto doloroso de forma delicada. Trata da morte da sua irmã, Helena, por suicídio aos 20 anos. Com este filme ela ganhou muitos prêmios e 3 anos depois lançou Olmo e a Gaivota, um filme que discute a liberdade feminina e o direito da mulher sobre as decisões do seu corpo. Com este filme ela ganhou o prêmio de melhor documentário no Festival do Rio em 2015. O cinema de Petra mistura temas íntimos e pessoais com questões sociais, políticas, de uma maneira muito particular. Seu último filme, que acaba de estrear nos cinemas, estará disponível na Netflix, Apocalipse nos Trópicos, é um registro visual poderoso, um documentário necessário para a gente entender essa relação entre religião e política no Brasil e para que possamos refletir sobre um passado sombrio por uma das vozes mais potentes do cinema contemporâneo. Ana Petra Costa. Sim. Prazer enorme te receber aqui no ICL, uma alegria muito grande. Uma alegria muito grande ver você brilhar no cinema brasileiro e internacional. Eu ontem assisti o filme e fiquei muito, muito impactado. Acho que em termos de documentário é algo tão importante que eu diria que você não é você é uma historiadora. Bom, para mim que é uma honra enorme, cresci vendo você, tenho uma admiração enorme por você e também pelo ICL, fico muito feliz de estar aqui. Que bom saber. Agora, muito impressionado como você conseguiu, né, fazer esse filme, trafegando por grupos políticos diferentes, né, antagônicos, e você conseguia colher depoimento de um lado, de outro, e conseguiu passar no meio disso. Eu tenho certeza que do filme fica uma lição da importância da democracia, né? Sim. Sua ideia era essa, não era partidarizar, era defender a democracia. Eu sinto que eu faço filmes sobre temas que me parecem urgentes, filmes que eu não posso deixar de fazer antes de morrer. Esse é o meu critério para fazer um filme. Para fazer muitos. E no Helena, que é o meu primeiro filme, como você falou, era sobre a dor de perder uma irmã, né, e como elaborar esse trauma. No Democracia em Vertigem, no Apocalipse nos Trópicos, eu quis elaborar o susto e a assombração e o trauma também de sentir que eu estava perdendo a democracia que a sua geração
lutou tanto para garantir, né? A geração dos meus pais. Seu pai, que eu conheço muito, sua mãe. Exato. E que eu achei que era um direito de nascença, conquistado por anos de luta da geração de vocês. Quando eu percebi que ela estava em risco, eu fui para Brasília com a minha equipe filmar o que estava acontecendo dentro do Congresso. E, para minha surpresa, um dos primeiros encontros que eu tive não foi com deputados ali discutindo impeachment na Câmara dos Deputados, mas com o pastor Cabo Daciolo e muitos fiéis que estavam abençoando as mesas do Congresso. E, quando eu perguntei para o pastor Cabo Daciolo o que ia acontecer com a democracia brasileira, ele me disse, olha, vai vir um governo de Deus, e me pediu para aceitar Jesus e me entregou a Bíblia. E pediu para toda a minha equipe fechar os olhos e orar com ele. Essa contradição de ser evangelizada no centro da democracia brasileira que me fez querer fazer esse filme. Que é, acima de tudo, uma carta de amor à democracia. Pois é, e você não tem uma formação religiosa cristã, nada disso, né? Não. Os meus pais, eles romperam com a tradição católica na qual eles foram criados. Eu cresci sem religião, tive um encontro filosófico com o budismo aos 14 anos, em que aprendi alguns conceitos que me norteiam, né? Assim como que a vida é sofrimento, que o sofrimento vem da sua identificação com o ego, que do momento que você consegue perceber que o ego é uma ilusão e que você e o outro são feitos da mesma matéria, surge uma compaixão radical. E essa compaixão, ela está na origem de todas as religiões. E isso, eu fui ler a Bíblia, que o Cabo Daciolo me Não me leu deu. toda, né? Quase toda. Novo Testamento, pelo menos. O Antigo também, por ler alguns, como Levíticos e tal, mas li bastante, assim, foi o meu projeto da pandemia, ler a Bíblia e filmar. E percebi muitos paralelos entre a filosofia budista e o cristianismo que me inspiraram muito, assim. Mas também encontrei uma teologia apocalíptica que eu acho que a gente não tem ainda ciência de como ela está influenciando a política nacional e internacional nesse momento. Muito inspirada no último livro da Bíblia, né? No Apocalipse de João, né? Isso. Você acha que o Apocalipse é a matriz desse movimento evangélico pentecostal? Sim. É ali que se funda tudo, né? Sim. Sim, essa ideia de que vai vir o dia do julgamento final em que virá um apocalipse terreno e que os que não acreditam em Cristo queimarão no inferno, né? E Cristo vai vir para travar essa batalha cósmica do bem contra o mal. O Armagedon, né? Que esperava, por exemplo, o Reagan quando era presidente, né? O Armagedon, que não tem a batalha final, né? Inspira muito os Estados Unidos quase que desde a fundação. É uma sociedade muito apocalíptica. Depois da Guerra Civil, né? Principalmente depois da Guerra Civil. É gozado que os evangélicos cresceram muito lá depois da Guerra Civil, mas ligados aos supremacistas brancos, né? Isso é algo que eu não sabia, que eu achei fascinante. Justamente esse pastor irlandês que eu descrevo no filme, Darby, ele inverte como muitos cristãos viam o Apocalipse. Existia a ideia de que tinha que se construir 1000 anos de paz na Terra, então era bom fazer o bem para Jesus voltar. Darby, que está na raiz do nascimento da igreja evangélica e do fundamentalismo cristão, ele diz não. Nós podemos acelerar a volta de Jesus. Jesus vai vir num momento de caos, não de paz. E quanto pior as coisas ficarem, mais rápido será essa volta. E essa teologia não tinha vingado muito nos Estados Unidos até a Guerra Civil. Porque depois da Guerra Civil fez sentido essa teologia mais apocalíptica e foi muito adotada pelas igrejas supremacistas brancas que estavam infelizes com o fim da escravidão. E depois, contraditoriamente, vem para o Brasil para ser adotado por uma população majoritariamente negra, né? Agora, é impressionante que nos Estados Unidos também,
Os evangélicos, muitos, né? Muitas igrejas evangélicas de negros, com negros, né? Mas tem uma rixa ali, a gente mostra o Billy Graham no filme, né? O Billy Graham, que foi o Papa protestante. Tinha ele, tinha aquele Jimmy Swaggart também. Né? E o Jerry Falwell. E o Billy Graham vem para o Brasil em 74, como a gente mostra no filme, e faz esses grandes cultos no Maracanã que foram televisionados em todos os canais de televisão por ordem da ditadura militar. Você sabia disso? Eu não sabia. Eu me lembro que houve isso, né? Eu me lembro desse culto, e não me lembro bem porque ele fazia o discurso dele no Maracanã lotado em inglês, né? Em inglês. E alguém traduzia na sequência. E eram partes do que chamavam as suas cruzadas anticomunistas e de um esforço dos Estados Unidos de contrapor o avanço da teologia da libertação no Brasil e na América Latina, que era visto como uma ameaça aos interesses americanos, né? Na Guerra Fria. Isso, a gente encontrou documentos exclusivos que a gente mostra no filme que mostram como houve um esforço americano, tanto do Kissinger, que era o secretário de segurança americano, quanto do grupo de lobby chamado A Família. Existe um filme, né, The Family, na Netflix Família, também. Que é impressionante, né? Como que você vê desde muito tempo atrás, né? A proximidade de um grupo de evangélicos fanáticos, né? Com presidentes, com autoridades, eles tomam café da manhã, né? Exatamente. Que é um grupo que justamente faz parte desse movimento de Guerra Fria americana e com o desejo de expandir o movimento evangélico ao redor do mundo como um esforço nessa guerra contra o comunismo. E esse grupo, A Família, atuou fortemente no Brasil, algo que não tinha sido reportado, é nosso documentário que descobre, pelo investigador Como é o nome desse Nicolás documentário Iglesias. na Netflix? The Family, é uma Family, série. Tem um nome em português que eu não me lembro. Acho que é A Família. Mas vale a pena quem está nos assistindo procurar, porque é muito impressionante. É muito bom, tem que assistir, A Família. Todos os presidentes tomavam café da manhã com essa família, né? Que era Sim, até hoje. É o famoso café da manhã nacional, que foram feitos e implementados no Brasil durante toda a ditadura militar. E cresceu muito depois do golpe dentro do golpe, depois de 68, né? Exato. Cresceu muito. O governo do Médici, você falou 74, né? Final do governo do Médici. Sim. E eles mandavam missionários americanos para evangelizar congressistas brasileiros no Congresso. Até então, os evangélicos não tinham tanta força dentro da política brasileira. Quem tinha força, inclusive, bem reacionária, era a Igreja Católica, né? Eu me lembro que tinha um padre americano que foi exportado para o Brasil, chamado Padre Patrick Peyton. Esse cara fez um movimento no Brasil inteiro chamado Rosário em Família. E eu me lembro que eu era pequeno, tinha 10 anos, 11 anos, e lá em Belo Horizonte, na pracinha do bairro da Floresta, à noite, não tinha novela das 8, novela das 9. Os pais saíam, meu pai, minha mãe e os vizinhos saíam, porque na pracinha, Negrão de Lima, ali no bairro da Floresta, tinha umas cadeiras, a gente sentava, botavam uma tela e passavam um filme da vida de Jesus, né? Mas com conteúdo ideológico bem, e um filme bonito. Eu me lembro que eu me impressionava muito, que não tinha TV a cores, nada. Então você viu o filme colorido, aquela coisa. E era uma pregação anticomunista ferrenha, né? Mas isso não pegou. A Igreja Católica não conseguiu, essa Igreja Católica conservadora, né, não conseguiu que isso se expandisse. Claro, contribuiu para o golpe de 64, mas depois não cresceu tanto. Começou a crescer a teologia da libertação, né, a partir de 68 e tal. Sim. E aí a CIA, o Departamento de Estado, veio exportar os televangelistas para o Brasil, né? Sim. E eu não sabia da importância da teologia da libertação até fazer esse filme, assim, com o impacto que teve, o papel que Dom Evaristo Arnes teve em vender um prédio que ele ganhou da Igreja Católica por $2 milhões e comprar 2.000 comunidades eclesiais de base, e espalhar
uma ideia né, da necessidade de distribuição de renda para o Brasil e dos próprios trabalhadores saírem de situação de opressão. E a influência na criação do próprio PT. Foi fundamental, né? É. Você tinha aqui no Brasil, além de Dom Paulo, você tinha Dom Helder, Dom Pedro Casaldari, que aparece no seu filme. Exato. Lá no Araguaia, né? Uhum. O Frei Beto, que é até amigo da sua família, Frei Beto, o Frei Leonardo Boff. Que foi censurado e silenciado, né, pelo Papa, o Boff. Foi primeiro censurado pelo Papa João Paulo II, mas nas mãos do Ratzinger, que depois virou Papa também, né? E que tinha sido professor dele. Né? Então, acho que a gente ainda não dá conta o quanto que o nosso país é formado pela Guerra Fria. Né? A gente tem as sequelas da Guerra Fria muito latentes até hoje. E essa coisa do combate ao comunismo, né? O comunismo é um perigo, é o diabo, né? Enquanto, na realidade, eu sinto que a gente sempre esteve muito distante de qualquer ideia de comunismo, né? O golpe de 64 foi dado por uma tentativa de fazer uma reforma agrária mínima. Nada, né? Mas havia ali um risco de perda de privilégios da casta dominante, né? Sim, inclusive da minha família, né? Como eu conto no Democracia em Vertigem, que ficou desesperada que ia perder uma fazenda e queria viajar para a Califórnia. Agora, eu vendo o filme, tinha um momento que eu falava assim, meu Deus, isso aqui não é... Eu via a população na rua e falava, isso não é um povo de um país, isso parece um hospício a céu aberto. É um hospício, parece um negócio de... Sabe, o pátio de um hospício. Na pandemia, aquele negócio das pessoas ajoelhadas em frente, acho que na Avenida... Celso Garcia. Celso Garcia, na Zona Leste de São Paulo, né? Ajoelhadas implorando a vinda de Jesus para acabar com o vírus, né? Essa negação da ciência, essa coisa toda, as pessoas chorando, gritando. Parece que as pessoas perderam completamente a capacidade de entender, né? Foi essa imagem das pessoas ajoelhadas do Celso Garcia nesse jejum que foi convocado pelo Bolsonaro com o Malafaia para acabar com a pandemia através da reza, foi o que me falou assim, aqui tem um filme. Era essa ideia dessa mistura, da utilização da fé para fins políticos, de usar a crise da pandemia para colocar o presidente ainda mais num papel messiânico e criar essa como divine rule, né? Voltar com alguns princípios do absolutismo que a gente tinha enterrado com a criação da democracia e que depois vai se agravar na eleição, numa guerra santa em que não se discute nenhum programa, se discute banheiro unissex. Na madeira de piroca. Na madeira de piroca, bruxaria. Isso que me assusta e que nos tomou de assalto enquanto cidadãos, né? O meu lugar de fala nesse filme é enquanto cidadã tentando proteger uma das criações mais geniais da história da humanidade, que foi a separação entre igreja e Estado, que tirou nós de séculos de guerras religiosas que pareciam intermináveis, em que cidades inteiras eram assassinadas por serem de uma denominação diferente. E isso parece um passado distante, mas essa perseguição religiosa está em curso no Brasil. Nós filmamos com vários pastores que estão sendo perseguidos simplesmente por declararem que não vão votar no Bolsonaro ou por declarar voto no Lula. Isso aconteceu. O pastor que a gente mostra no filme foi expulso da própria igreja, pastor Paulo Marcelo, e pregava para milhões e hoje não pode mais pregar. E ele fazia um discurso duro contra o Malafaia, né? Sim, também. E aqui a gente achou também que a gente, quando pensa nas grandes igrejas neopentecostais do Brasil, a gente pensa na Igreja Universal, que tem o Edir Macedo, tem uma televisão e tal, mas o motor, a alma desse negócio parece ser muito Malafaia, né, da política mesmo, né? Eles operam de forma diferente, né? Enquanto o Edir Macedo ele não fala muito com a imprensa, o Malafaia gosta muito de falar
com a imprensa, né? E tem um papel muito mais vocal. E, sem dúvida, era o pastor mais próximo ao Bolsonaro. Por isso que ele virou um protagonista do nosso filme. A gente foi filmar com ele e o mais incrível de testemunhar foi, à medida que a gente foi filmando com ele, o poder dele, a influência dele sobre o Bolsonaro só cresceu. Ao ponto que, como a gente vê no momento do filme, parece que ele escreveu o discurso mais inflamado do Bolsonaro, que foi aquele discurso do 7 de setembro. Tem um momento, não sei se naquele discurso que você mostra no filme, que Bolsonaro fala alguma coisa e olha para ele para ver se ele concorda, né? Não só olha para ver se ele concorda, mas a gente vê que o Malafaia está movendo os lábios. Ou seja, ele já sabe o que o presidente vai dizer. Ou ele leu o discurso e decorou, ou ele escreveu. Até porque o Bolsonaro não tem uma cultura religiosa vasta, nada, nem evangélico, nem coisa nenhuma, né? Você sabe que ele toca em alguns pontos só. Sim, quando eu entrevistei ele no Democracia em Vertigem, que ele era um dos deputados mais acessíveis na Câmara, ele nunca falava de religião. Isso foi algo que ele começou a fazer muito mais na campanha. Agora, você vê como é que você chamou muita atenção para isso no filme, você chama atenção para essa leitura do Apocalipse como o anúncio do confronto, da guerra final, né? Bem distante, né, do juízo final, que acho que está em Mateus, né? No Evangelho de Mateus, que fala de Deus e de Jesus chamando, né, aqueles, fala assim, vocês que estavam presos, vocês estão com fome, vinde benditos do meu Pai, que é um negócio de compaixão, né? Chama para próximo dele. E os ricos, os poderosos, ele deixa mais no fundo, né? Quer dizer, é um confronto entre uma pregação religiosa do Evangelho que vem ao encontro da compaixão e outra que vem ao encontro da morte, né? Acho que todo o Novo Testamento tem partes mais que Jesus chama para a guerra, para a espada e tal, mas é muito a partir dessa ideia da compaixão, né, de servir ao pobre e ao próximo. De não condenar. E por isso houve muita controvérsia. Eu li muito uma teóloga americana que chama Elaine Pagels, e ela conta da enorme controvérsia que existiu sobre incluir ou não o último livro, né, o livro do Apocalipse, na Bíblia, porque não tinha sido escrito por nenhum dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, foi escrito muito depois pelo João, que também não é o mesmo João. Não, o evangelista. É o João que ficou exilado na ilha de Patmos, por ser uma leitura muito mais radical, belicosa, maniqueísta, né, que não chama para o amor e sim para a guerra. E essa leitura é depois adotada por esses grupos fundamentalistas que chamam para a guerra, né? E que chamam Jesus de... Eu ouvi muitas vezes isso. O nosso general é Cristo. E nós precisamos travar uma guerra cósmica contra o mal, que é contra a esquerda, contra o comunismo. E aí depois isso vai se transmutar numa outra teologia que chama teologia do domínio, que a gente estudou muito e que influencia muito várias lideranças evangélicas no país, que fala da importância de dominar as esferas de poder, as 7 montanhas que o Malafaia descreve no filme, né? Que seria a família, as artes, as finanças e a política. Tomar o executivo, o legislativo e o judiciário, que, se concretizado, levaria a um Estado religioso. Pois é, em determinado momento também o presidente Lula, né, ele fala, talvez o grande erro dos comunistas, do socialismo, tenha sido ignorar a força da religião. Porque a religião é um dado cultural potente, principalmente nos países do Ocidente, né? Sem religião você não consegue entender. Não. E com o declínio e a censura e os ataques que sofreu a teologia da libertação, realmente eu sinto que no Brasil esse espaço foi tomado pelos movimentos mais conservadores e os movimentos progressistas passaram a ter um diálogo muito mais secular, ateu, laico, artístico, e se criou um abismo entre o
povo religioso e os movimentos progressistas, em que a gente não fala a mesma língua mais. Porque esse povo progressista, mesmo os cristãos, né, tentam fazer uma leitura dos textos da Bíblia, mas discutindo a realidade concreta em que vivem, né, para atuar nela. E os outros acreditam numa intervenção mágica, divina, né? Sim. Mas também não é possível ignorar, e isso eu testemunhei, como a igreja evangélica fez e faz um papel enorme de trabalho de base na vida das pessoas, né? Durante a pandemia, a gente estava filmando em Paraisópolis e eram os pastores que estavam ajudando as pessoas a terem ambulância em casa, ter serviços médicos, apoio psicológico, espiritual. E no próprio Cultos do Malafaia é muito incrível como ele faz um coaching profissional e psicológico mesmo. Ele fala para a congregação de jovens: vocês vão ser os jovens que vão virar os desembargadores, os advogados, os ministros, os governadores, os presidentes de amanhã. Eu vou ser pastor de uma geração que vai mudar o mundo. É muito forte ouvir isso. Quem mais está falando algo assim? Eu nunca escutei. Essa coisa é também messiânica, né? Você tem um lugar reservado se você se submeter à palavra, que é mediatizada por mim, pastor, né? Sim. Não é do jeito que você queira ler, não. Sim, é uma leitura muito literal, né? Agora, você percebeu que tinha este filme, porque, pelo que eu tinha visto Democracia em Vertigem, falei, esse filme nasceu lá atrás, né? A ideia de... Sim. Não é uma coisa que você depois vamos olhar para trás. Você já estava pensando nisso, né? Sim, não, né? Assim, tinham essas duas cenas que eu descrevi, né? Do Cabo Daciolo no Congresso e depois um ato profético do Silas Malafaia que eu filmei durante o impeachment da Dilma, em que se declarava isso, né? Vamos tomar o executivo, o legislativo e o judiciário. Deus vai tomar. Essas duas cenas me marcaram muito. Eu tentei por muito tempo colocá-las no Democracia em Vertigem e não achava, não tinha lugar. Então, eu fiquei pensando, tomara que alguém faça um filme sobre isso. E o tempo foi passando. Quando começa a pandemia em 2020, eu sinto de novo aquele formigamento da necessidade de filmar a história correndo nas ruas, né? Assim, Você já tinha terminado? Sim, Democracia em Vertigem lançou em 2019, foi indicado ao Oscar e tudo mais. Aí, um mês depois, eu querendo descansar, mas a pandemia me deu um impulso muito forte e junto com o cinegrafista Murilo Salazar, a gente começou a filmar a pandemia, principalmente em Paraisópolis, e quando o material chegava, a onipresença evangélica era muito clara, como eu falei, dando esse apoio num momento de tanta crise. E também em algumas igrejas, mantendo as igrejas abertas, falando para as pessoas não usarem máscara, que Jesus curava a Covid. E a gente foi ver que uma das maiores inspirações para esses pastores era o pastor Silas Malafaia. E aí, junto com a Alessandra Rufino, a gente falou, não, vamos fazer esse filme sobre a intersecção entre a religião evangélica e a política. E aí a gente revisitou aquele outro material e focamos no Malafaia enquanto protagonista. E uma coisa muito impressionante é o resultado disso tudo, né? Em determinado momento desse filme, que as pessoas têm que assistir, é muito importante. É a hora que você vê o resultado. Aquele monte de as covas abertas, sepulturas, as pessoas morrendo de Covid, né? Foi uma tragédia, e uma tragédia anunciada, porque quando se diz que Jesus cura Covid, quando se diz que basta rezar e se ignora a ciência, quando se elege presidentes cujo objetivo é acabar com o Estado, um Estado que protege a sua população, um Estado que regula o lucro em favor da maioria, essas tragédias. A gente volta a um Estado pré-democrático, de grandes tragédias. E a gente vê que o governo do Bolsonaro e os governos filhos desse tipo de pensamento são, eu falo, tanatocratas. Eles são, né, governos de morte. Tanatocrata, né? Seja morte pelo confronto, nas armas, vamos matar
petralhada, vamos fuzilar não sei quantos, ou morte por doenças, né? Acho que é um casamento entre uma ideologia que fala assim, que sobrevivam os mais fortes, né? Que acho que essa é a ideologia do Bolsonaro, Tem a ver com fascismo, né? Claro. com uma outra ideologia que é do fundamentalismo cristão que não vê problema em acelerar o fim do mundo. Então, é um casamento bastante fatal. Agora, você teve facilidade de trafegar no meio desses... Não falo dos pastores mais simples aqui de Paraisópolis, de outras comunidades. Eu falo assim, né? Malafaia, esse pessoal mais top, mais poderoso, que tem jatinho. Se eu tive dificuldade... De trafegar, falar com eles, de conversar. Olha, o pastor Silas, ele é um pastor que quer espalhar a palavra, então ele fala muito com a imprensa, nos deu acesso desde o início, a gente trabalhou com a jornalista Ana Virgínia Baluzier, que já tinha uma relação com ele, e o Lula foi mais difícil de conseguir acesso, embora eu já tivesse feito Democracia em Vertigem, levou 1 ano e meio para a gente Quando você conseguir. fez o Lula, ele já era presidente de novo, né? Não, Foi estava em antes, campanha, durante estava a em campanha. Quando ele toma um café lá. Sim. Aquele foi uma semana antes do primeiro turno, alguns dias antes do primeiro turno. E você viajou no avião com o Malafaia? Não, ali era a Ana Virgínia que estava no avião. E eu fiquei impressionado, ele dentro do jatinho, e a facilidade com que ele falava das coisas, né? Como se estivesse fazendo mesmo uma pregação. E depois dirigindo o carro, né? Comentando, mas usando máscara, estranho. Eu achei estranho ele usar máscara em alguns momentos, né? Não, ele usava máscara em alguns momentos, sim. E ali no carro ele fala, né, dessa teologia do domínio, que são essas 7 montanhas. Ele explica isso muito bem. E aquela coisa, essa batalha é nossa, nós vamos ganhar, porque Jesus vem triunfante no fim de tudo, né? Até que ponto que nesses contatos você percebe que é uma fé profunda deles, acreditam realmente, ou é uma jogada de manipulação sobre esse público? Dá para ver essa diferença? Eu acho que o Bolsonaro, eu não sinto que realmente seja a fé dele. Ele mesmo disse que, e o próprio Malafaia disse que o batismo dele no Rio Jordão foi quase que um ato turístico. O Malafaia, acho que ele tem muita convicção sobre o que ele fala. E a dona Michele, total, também. Né? Que a hora que eu falei assim, isso aqui é um hospício, a hora que aparece a cena, que todo mundo já viu, né? Dela falando línguas que não existem e dando pulinhos porque escolheram um ministro terrivelmente evangélico. O ministro André Mendonça. Você teve com ele algumas vezes? A minha equipe teve com ele durante todo o processo de campanha dele até a confirmação. Que é pastor também ele, né? Sim, ele é também pastor. É pastor. E não sei se você sabe, mas parece que recentemente ele disse numa entrevista que, eleito um próximo presidente conservador, a ideia é mudar a configuração da Suprema Corte para ter uma maioria conservadora como ele. Então, a gente pode, muito brevemente, se esse plano suceder, estar numa situação como a dos Estados Unidos, né? Então, eu acho que é um pouco como o Hemingway fala, como que se vira, ele fala sobre como se vai à falência, né? Gradualmente e de repente. E como se acaba com uma democracia, gradualmente e de repente. Você não acha que está conquistada, porque nunca está, né? Agora, é um grande desafio acompanhar isso, e por isso, talvez, o Bolsonaro recentemente tenha falado, né? Me dei metade do Senado e metade da Câmara. Que eu mudo o destino desse país. Uma fala messiânica também. Que lembra Antônio Conselheiro, de certa maneira, né? Nós vamos mudar, o sertão vai virar mar, o mar vai virar sertão. Né? O sebastianismo, a volta de Dom Sebastião, do rei de Portugal. Sim. Tudo isso está misturado, né? Sim. Eu vi também referências ali, até tem uma entrevista sua na Folha de São Paulo, que trata disso, né? De Glauber, Deus e o Diabo na Terra do Sol, né? Sim, muito presente. Eu acho que ali nos Sertões está... Quando eu estava lendo Os Sertões no começo
do governo do Bolsonaro e via muitas similaridades, assim, porque tanto tem essa fala messiânica, né, do Antônio Conselheiro, que leva a própria comunidade a um suicídio coletivo, mas num ato que, enfim, em favor do seu próprio povo, mas acaba levando a um suicídio coletivo, combatido por um exército cujo dever, né, do exército brasileiro é sempre matar o povo. Então, o Bolsonaro é quase que uma síntese dessas duas figuras. Matar o inimigo, né? Mas não é matar um inimigo externo, Não, é matar matar o próprio seu povo próprio do povo. país. É isso que o exército brasileiro tem feito desde a época dos sertões. Então, eu via no que estava acontecendo ali no governo uma síntese dessas duas coisas, né? Um messianismo que levaria o povo ao suicídio, que foi a Covid, com um exército cujo desejo é matar o povo. Esse filme propicia, com Democracia em Vertigem, propicia uma discussão profunda sobre essas questões políticas e religiosas, né? Você acha que é possível o país evitar a transformação do Brasil num evangelistão, né? Eu acho que é importante não confundir, porque cada pessoa tem que ter sua própria fé e isso deve ser um valor sagrado e respeitado. O que a gente tem que impedir enquanto cidadãos é a mistura da religião com a política. É preservar a separação da igreja e do Estado, que foi tão difícil de conquistar, porque senão quem sofre são os próprios cristãos. Né? Eu não sabia, mas essa invenção foi uma invenção de um cristão, para proteger cristãos de perseguição política. Pois é, inclusive há uma coisa que você fala do Apocalipse, que a origem da palavra seria revelação, tirar os véus, né? Há uma interpretação de estudiosos do livro do Apocalipse que talvez aquilo não fosse nada de anunciar o futuro, teria sido uma linguagem cifrada, né, para anunciar a luta necessária dos cristãos primitivos contra o Império Romano. Essa leitura, principalmente das pessoas mais, enfim, de muitos, mas muitos alinhados à teologia da libertação têm essa leitura de que é um livro justamente para inspirar a luta do povo oprimido pelo Império Romano, que eram os cristãos no caso, contra o Império Romano. Faz todo sentido essa leitura, porque João de Pátmos estava sendo exilado pelo Império Romano na ilha de Pátmos, enquanto muitos dos seus amigos cristãos estavam sendo torturados e assassinados. E ele não podia dizer abertamente essas coisas, como durante a ditadura, né? As músicas falavam de coisas que você ia entender depois, né? Apesar de você, amanhã de ser outro dia. Por isso que eu acho que a leitura literal é muito perigosa, né? E ela é muito prevalente hoje em dia. Se falava em parábolas, se falava em metáforas, né? Quando se diz que a Nova Jerusalém vai subir aos céus, não quer dizer a Jerusalém lá que está em Israel agora, né? É uma ideia, é uma metáfora para um novo mundo, um mundo, né, que aliás, como ele diz, o meu reino não é dessa terra. Isso é a chave que ele dá, né, nos evangelhos, de que a luta não é pelo poder terreno, não é, isso vira idolatria, que, como dizem, é o que o segundo mandamento diz para não fazer, essa idolatria, é confundir o poder terreno com o poder real. Tem um jesuíta uma vez me falou sobre um bispo que foi martirizado na Igreja Católica, lá nos primitivos, chamado Santo Inácio de Antioquia, né? E que ele dizia assim, uma carta a um cristão chamado Diogneto, nessa mesma época, que diz assim, para nós, toda pátria é uma terra estrangeira, quer dizer, nós não somos daqui. Toda pátria é uma terra estrangeira. Mas depois ele completa, mas qualquer terra estrangeira é nossa pátria. Então ele junta as duas coisas, né? Que seria o cosmopolita. Você sabe que você não pertence a esse mundo, mas ao mesmo tempo, todo lugar onde você tem a necessidade da convivência, da compaixão, é sua pátria. Né? É uma coisa global. Em termos universalista, né? E isso eu não sabia, mas
no Ocidente, Cristo é um pouco o fundador da ideia do universalismo, de que não existe um povo escolhido, de que todos somos filhos de Deus. E isso vai levar, em última instância, à criação dos direitos humanos. Esse processo todo te fez se aproximar alguma coisa da religião, do cristianismo? Sim, eu sinto que eu consigo entender a linguagem, né? São muitas... Mas você, pessoalmente, te toca de alguma maneira? Me toca muito, me toca muito. Me toquei em várias passagens da Bíblia, assim, e me toquei muito também pelos evangelhos gnósticos, que foram os evangelhos que foram excluídos e censurados. E tem um da mulher, né? Tem um de Madalena, né? Exatamente, que tem muitos evangelhos que têm uma perspectiva feminista e feminina muito forte. Por isso foram censurados da Bíblia. Porque vinha uma tradição patriarcal muito grande, né? Agora, como é que você começou a trabalhar essa ideia de mostrar, não só neste filme, mas no próprio Democracia em Vertigem, como é que é? Você já tinha um compromisso político, ideológico, seja lá com a sua vida, a sua formação? O fato dos meus pais terem dedicado a vida com o desejo de diminuir as desigualdades econômicas dos países mais desiguais do mundo foi muito formador para mim. Até por isso que eu começo trabalhando com teatro, mas sinto que o teatro, fazer teatro só, assim, enfim, só não, porque existem formas muito lindas e revolucionárias de fazer teatro, mas fazer teatro ou cinema de uma forma desengajada seria um luxo num país como o Brasil, né? Um privilégio. Então, sempre busquei fazer filmes que tenham também campanhas de impacto. Então, o Helena, que foi um filme mais intimista, eu quis trazer atenção para a epidemia do suicídio no Brasil e no mundo, né, entre jovens. Quando a sua irmã morreu, você tinha 7 anos, né? Tinha 7 anos. Mas começo com filmes mais intimistas, mais poéticos. Eu brinco que era um momento que eu sentia que eu podia me dar o luxo de explorar temas escandinavos. Né, que é o cinema escandinavo, é muito mais sobre, né, os próprios demônios internos. Bergman, né? Bergman, Lars von Trier. Mas depois que fica claro que a democracia que eu achei que ia dar cada vez mais direitos, ia cada vez dar mais inclusão social, estava indo numa direção oposta e eu me senti sequestrada pela política e com desejo de documentar o que estava acontecendo e interpretar e digerir, né? Acho que cidadãos do mundo inteiro sentem hoje em dia uma vertigem muito grande pelo fato de que a gente achava que a gente estava tendo cada vez mais direitos e de repente a gente se vê jogado num passado que a gente parecia que a gente tinha já superado. E a sensação de paralisia que vem com isso, sensação de desnorteio, principalmente diante de uma distopia, diante de uma crise climática em que a gente precisava de lideranças que estivessem tomando medidas extremas para proteger o planeta de um colapso climático e, ao invés disso, vem uma onda de lideranças negacionistas de extrema direita que acreditam ou que eles vão se salvar dentro dos seus próprios bunkers ou que é bom acelerar o fim do mundo para a volta de Jesus. E esse enlouquecimento geral, né? Eu falo que parece um hospício a céu aberto, mas primeiro eu vi o Brasil. Mas você olhar hoje, Donald Trump, é a mesma coisa, o mesmo delírio, a mesma loucura, né? Eu acho que o delírio vem muito de lá. O nosso delírio é muito inspirado no delírio americano, né? Mas é o mesmo do Milley, né? Sim, o Bannon fala isso numa entrevista, de que são movimentos que se espalham como pandemias. É muito rápido. Já te cutucou na cabeça a ideia de expandir esse seu olhar de cineasta para o que acontece nesses outros países, Estados Unidos, Argentina, Hungria, do Viktor Orbán? Eu acho que o cinema, como o Coutinho diz, o importante não é você quer fazer um filme sobre o correio, escolha uma carta. Então, acho que para mim focar no Brasil, o Brasil se torna um espelho para o que está acontecendo no resto do mundo. Muitas pessoas
da Argentina, dos Estados Unidos, da Índia, da Hungria, veem tanto Democracia em Vertigem quanto Apocalipse nos Trópicos e se enxergam sem precisar traduzir. Quando você passou Apocalipse nos Trópicos em Veneza, né, no Festival de Veneza, não concorrendo, mas mostrando o filme, qual foi o impacto das pessoas que não são brasileiras? Bom, lá na Itália, né, eles se identificaram muito. A Itália está passando por um processo muito parecido. Os americanos ficam arrepiados, sentem que o filme é quase uma alegoria do que vem se passando lá. Indianos, enfim, pelo mundo todo, Turquia, as pessoas, Oriente Médio em geral, as pessoas se identificam, falam, nossa, esse filme fala exatamente do que eu estou testemunhando no meu país. E aí essa mistura, né, de religião e política você tem aqui, mas você tem também Israel. Né? Israel, acho que já é uma teocracia, né? É uma teocracia, né? Isso vai crescendo, vai só aumentando. E é estranho, né? Tem essa ideia de que nós seríamos o Brasil, o país do futuro, né? Do Stefan Zweig. E o Paulo Arantes faz uma brincadeira que é assim, a gente se tornou o Brasil do futuro, mas pelo ponto de vista oposto, não enquanto utopia, mas todos os países estão se tornando mais como nós, assim, maior desigualdade, maior abismo social, né, esse avanço da extrema-direita, da precarização do trabalho. Então, a gente... É triste ver isso, mas eu acho que tem volta, e é urgente não se deixar levar pela paralisia, mas agir para proteger o que resta da democracia, porque, acima de tudo, vem de um desejo de não pagar impostos, né? Acho que todas as vezes que a democracia foi golpeada, desde a sua invenção na Grécia Antiga, foi um desejo da elite de não pagar imposto. Quando a classe dominante percebe que o seu bolso corre o mínimo risco, ela põe a tropa na rua, né? Mas você acredita que a gente supera? Eu acredito que sim, mas tem que sair da letargia e passar a falar línguas que não necessariamente são as nossas. Quer dizer, você acha que a esquerda está entendendo isso? A esquerda no Brasil? Ainda não. Acho que parte sim, mas grande parte ainda não. Acho que o abismo segue vivo. Eu acho muito importante esse filme. Se eu tenho importância, né, que eu te falei, te chamo de historiadora, porque é um jeito de contar história, de contar de maneira forte, mas para ajudar as pessoas a decidirem votos, posições, para que o país do futuro, que é uma utopia, não seja o país da distopia no futuro, né? Realmente tem que ter fé, né? Se não tiver fé... Tem que ter fé. E ter esperança, né? São virtudes teologais, né? Eu gosto sempre de citar que Paulo Freire fala que esperança não vem do verbo esperançar, né? Não é você ficar sentado esperando a coisa acontecer, né? E é isso, vocês têm no próprio nome, né? Instituto Conhecimento Liberta. Você sabe de onde vem Conhecimento Liberta? Deve vir do Paulo Freire, né? Não, vem de uma frase de José Martí, né, que no final do século XIX, né, foi um dos líderes da Revolução Cubana, não da Revolução de Fidel, mas muito antes, né, pela libertação de Cuba, que era colônia espanhola, e o lema dele era só o conhecimento liberta. Era um jovem advogado, poeta. O José Martí, sim. José Martí, né, um poeta e tal. Você já foi a Cuba? Nunca. Aliás, o nosso filme ganhou o melhor documentário em Havana, mas eu não fui. Este filme, né? Esse filme. O que esse filme já ganhou de prêmio, de reconhecimento? Em Havana, o Festival de Veneza foi muito aplaudido, onde mais? Foi. Passou no Festival de Nova York, que é raríssimo para um documentário. Telluride, que também é um dos festivais mais importantes. No Festival de Nova York, como é que o público lá reagiu a isso? Bom, foi na véspera, né, da eleição do Trump, então estava todo mundo com esse tema à flor da pele. Só os democratas foram assistir? Não sei, não sei. Ganhou Montclair, um festival na Austrália, tem ganhado vários prêmios e muito reconhecimento em festivais, passou em muitos festivais, tem sido muito bem recebido e
Ansiosa agora para esse encontro finalmente com o público na Netflix, em mais de Teve San 190 Sebastián na países. Espanha também, né? São Sebastián, Idfa, na País Basco. Holanda. É. Pois é, agora eu acho que é um filme candidatíssimo ao Oscar. Se ganhamos com Ainda Estou Aqui, né, agora podemos ganhar outra vez. Você gostou do Ainda Estou Aqui? Gostei muito, muito. Que é outro jeito de contar a história, né? Era um filme que eu sonhava há muito tempo. Eu sonhava que se fizesse um filme que trouxesse à tona a memória da ditadura militar. E o Walter e a Fernanda e o Marcelo, o Rubens Paiva, enfim, fizeram isso de uma forma magistral. E como é que a crônica internacional, jornais, reagiram ao filme? Por exemplo, aqui em Nova York fizeram algum comentário, no New York Times? Ainda não foi... o New York Times geralmente faz a crítica quando sai, né, nas salas. Mas não escreveram sobre esse filme? Ainda não, mas saiu em The Wire, Variety, Hollywood Reporter, Deadline, críticas muito boas. Pois é, eu acho que é um candidato forte ao Oscar. Eu ficaria muito feliz se você ganhasse, porque o Brasil estaria ganhando. Não só o Brasil na disputa do cinema, mas o recontar dessa história, né? Inshallah. Acho muito legal. Vamos torcer. Vamos. Torcer pelo filme e pelo Brasil. Vamos. Tem também aí o Agente Secreto, né, do Wagner Moura, com Kleber Mendonça, que sim. também é um forte candidato para melhor filme estrangeiro. Então, o cinema brasileiro está num momento forte. E achei legal que, apoiando o filme, né, como coprodutor também, você teve gente famosa como Brad Pitt, né? Como é que o Brad Pitt entrou nisso? Eu conheci o Brad Pitt num evento que é o mais legal, assim, quando você é indicado ao Oscar, que é o Almoço dos Indicados, em que vão só as pessoas que foram indicadas. E aí eu conheci o Brad Pitt Na época do Democracia em Vertigem. Na época do Democracia em Vertigem, conversamos, foi uma conversa muito boa. Anos depois, quando eu começo o Apocalipse nos Trópicos, eu vou falar com eles, né? Ele tem uma produtora que chama Plan B, que eu admiro há muito tempo. Eles fizeram o 12 Years of Slave, Big Short, Moonlight, filmes muito bons. E aí eles tinham visto Democracia em Vertigem, gostaram muito e quiseram ser produtores executivos do filme. Ele viu lá? Viram lá, Em qual mostra? Eu acho que na Netflix mesmo. Já estava no Netflix lá, né? O Democracia em Vertigem, sim. Ah, o Democracia em Vertigem. Eu falo Sim. Esse eles entraram quando ainda estava sendo feito. Eles estão desde o começo. Mas ele te procurou, você falou Eu com ele? procurei. E aí você contou o que era o filme? Contei o que era o filme, acho que eu mostrei um teaser. E eles entraram. E ele viu o filme todo agora, claro, né? Sim, viu. Qual foi a reação dele? Foi boa. Eles me ajudaram muito no processo, viram muitos cortes, deram vários feedbacks. E foi ótimo para tornar o filme também acessível a um público global. Pois é, legal, porque é uma visão de alguém que não é brasileiro, mas que, a partir da realidade brasileira, começa a entender a sua, né? Acho que uma das coisas que eles mais gostaram é essa ideia de como a perda de fé na democracia tem levado esse aumento do fundamentalismo religioso na política. As pessoas estão perdendo fé na democracia e esse é o fenômeno global. A democracia como solução para os problemas atuais, né, do neoliberalismo, porque a democracia acabou sendo sequestrada pela lógica do neoliberalismo. E isso que eles se identificaram mais. A democracia exige que você se coloque, você dialogue, você dispute, né? Que você regule também o lucro. E é que é o grande problema, né? Mexe no bolso, não é? É o grande problema. Como você falou, todas as crises brasileiras, crises políticas, têm uma raiz nas ameaças que a casta dominante sente, né, quando vê. A sensação atual é assim, não precisamos mais de Estado. Para que ter Estado? Vamos nós, empresários, tomar conta da política e a gente não tem que pagar imposto. E nos créditos desse filme, eu vi eu fui vendo nomes, né, que contribuíram de alguma maneira, refletindo com você, né? Muitos. Gente que eu admiro muito, como o Vladimir Safatli, um grande filósofo, foi entrevistado aqui, fizemos um programa com ele, né? Sim, foi um ótimo interlocutor. O Vladimir Safatli, o Bruno Paes Manso também.
O Fernando Barros e o Silva, Fernando Barros. a turma lá da Piauí, né? Sim, foi muito bom ter esses interlocutores. E a Alessandra Celso. Rufino, que não sei se você conhece, a Alessandra Rufino, que foi produtora e coautora do conheço. filme. Ela que dirigiu e concebeu o Greg News. E agora tem um podcast chamado Calma Urgente. Calma Urgente. Ela foi a minha parceira Eu acho que eu principal. vi uma entrevista dela, você e ela numa entrevista. Sim. Ela que está grávida na entrevista. Exato, ela estava grávida na estreia em Veneza. Eu vi, achei muito interessante. Mas ela não estava no projeto desde o começo, né? Tava. Estava? Desde o começo. É com ela que a gente decide fazer esse foco na questão evangélica, no poder, e que ela que sugere a gente procurar o Silas Malafaia. Agora, uma coisa que você disse que me impressiona sempre é que você tem um setor, né, neopentecostal, fundamentalista, de gente muito poderosa, como Malafaia, Edir Macedo e tal. Mas você tem, ao mesmo tempo, uma legião enorme de pequenos pastores, muitos até não têm muita consciência dessa coisa política, tem mais a noção evangélica de ajudar o próximo, né? Sim. Muito, né? Muito. A gente filmou de acolher, com né? A gente filmou com muitos pastores assim. Simples, que tenha sua igreja num quintal, na garagem da própria casa, né? Que estão fazendo verdadeiro trabalho de base mais do que qualquer outro segmento nesse país. Sofre influência direta dessas grandes lideranças que são políticas, né? Sim. E quando não estão de acordo com essas posições políticas, são perseguidos. Né? E isso que eu acho o mais grave nesse momento. Essa perseguição religiosa que está rolando à solta, assim. Bom, tudo indica que, eu não entendo que até agora o Silas Malafaia, né, não entrou na lista do Supremo Tribunal Federal como um dos conspiradores. Eu acho que talvez seja dos maiores, né, do ponto de vista de ideias. Até agora não entrou ainda. Mas não tem dúvida que Bolsonaro vai ser condenado e outros, né? Você também acha isso? Isso tá na esfera da justiça, né? A justiça que vai decidir. Mas o que eu acho é que é muito simbólico e importante que o Brasil esteja, pela primeira vez, considerando punir a tentativa de um golpe, a suposta tentativa de um golpe militar, né? Porque é um país marcado por golpes militares que são continuamente anistiados, né? E por isso voltam a se repetir. Será que esse pessoal evangélico, você viu, né, no Congresso Nacional, né, orando sobre as cabeças dos deputados, ou então na rua, ajoelhado, esperando o milagre, será que com a punição desses golpistas, esse pessoal não vai abrir o olho? Será que o seu filme vai chegar a ser visto por eles? Eu espero que esse filme seja visto por o maior número de pessoas possíveis e que crie um debate que é tão urgente e necessário, né? Muitos evangélicos que a gente mostrou o filme saíram do filme sentindo isso, assim, que essa mistura entre religião e política, na verdade, quem sai perdendo mais é a religião. O John Locke, que foi um dos inventores, um cristão que inventou, que teve na concepção da separação entre igreja e Estado, diz isso, que quando a Bíblia e o Estado se misturam, a Bíblia que se corrompe, a religião que se corrompe. E de uma maneira difícil também, porque mesmo quando você vê na história a Igreja Católica, mas ela é verticalizada, ela tem um poder do alto, do Papa, né? E essa coisa é bem hierarquizada. Enquanto que essas igrejas são muito horizontais, né? Cada um manda no seu quintal, né? Tá aí também a força, né, delas, essa capilaridade. Mas o pensamento dominante é o mesmo do Malafaia, o dominante, pensamento político, né? É que a maior parte das grandes lideranças evangélicas estão muito alinhadas ao bolsonarismo. Bom, vamos ver. Eu desejo muito sucesso para você, para nós, para o Brasil. E que muita gente veja esse filme para discutir o que você mostra ali. Sim, por favor, vejam o filme nos cinemas ou na Netflix. Vamos nessa. Obrigado demais por você estar aqui comigo.
É uma honra. Eu que agradeço muito, Bom uma demais. honra enorme. Você pode ir para qualquer país e fazer qualquer tipo de documentário. Yo no hago apología de la pobreza, hago apología de la sobriedad. Agora, eu disse, vem! Eu desafiei, vem! Vem aqui para ver se eu tenho renda ou não. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Pouco interessa os meios, interessam apenas os fins. E os fins são muito lucrativos nesta indústria. Veja a importância da resiliência dos colegas que nunca abandonaram esse caso. Não adianta vocês fazerem campanha contra mim, porque eu vou continuar fazendo meu trabalho como jornalista como eu sempre fiz. E a relação fraterna com as pessoas não entra no PIB. Você tem as condições que você precisa para viver numa comunidade onde um não depende de explorar o outro. Eu sei que eu não vou ver a colheita, mas faço questão de morrer semente. Eu disse uma coisa que eu repito: a morte vai me encontrar lutando. Acho que a gente escolheu bem as pessoas que trabalham com a gente.